Prontinho. A partir de agora, ela está sendo gravada. Chegou a minha tela para vocês? Se quiser, a gente pode conversar por aqui também pelo chat. Sim, né? Gente, só para a gente mostrar a estrutura do que foi feito para vocês, nessa segunda etapa do programa de cibersegurança da Cisco. Então, aqui tem uma chamada para a gente. Deixa eu só tirar aqui as configurações. Vocês não merecem ficar vendo essa configuração na tela de vocês. Vou tirar o chat daqui. Desativar a edição só para ficar a imagem melhor para vocês. Então, eu implementei aqui a questão de um cronograma que nós dividimos essa aula, são 40 horas de aula online com o professor, e o restante, das 30 horas, mais de atividades para vocês mesmo. E aqui tem um cronograma, então, nessa área de bem-vindo, da nossa estrutura, você tem um cronograma que eu vou mostrar ele lá no PowerPoint, que está bem mais bonitinho, que aqui é web, né? A web desconfigura algumas coisas, a não ser que você jogue imagem. Mas nessa estrutura, vocês vão ter o cronograma, tem algumas regras aqui que são interessantes a gente perpassar para vocês, principalmente com questão da nota de vocês que vocês têm que tirar, que é 70, nessa subdivisão de atividades que vocês viram lá, que eu vou mostrar para vocês no PowerPoint também, que eu prefiro, mas para que vocês possam passar para a terceira etapa do cibersegurança, vocês têm que tirar 70% da nota, dos conjuntos de atividades, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se vocês passarem da primeira tentativa em 70, vocês recebem o badge, e o badge é aquele botão digital que você pode utilizar nas redes sociais, né, que é a moda agora da atualidade, que é quase uma identificação, né, de certificação. E nós temos a data até 31/5 para fecharmos essas atividades como um todo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem o cronograma, acesse as orientações, as aulas gravadas virão para esse container aqui. Eu já mudei esse link para esse Webex aqui que eu estou com vocês, mas eu vou atualizar e saber por que no agendamento das sessões o microfone não tá habilitado. Depois eu conserto, ou é alguma coisa também que deu no Webex, porque a máquina minha, eu faço webconferência umas 10 por dia e não deu problema nenhuma hoje. E para essa sessão aqui deu. Eu acionei de novo, ela voltou. Então eu vou tomar esse cuidado. Eu vou entrar uns 20 minutos mais cedo, para ver das primeiras vezes, para ver se a gente evita isso. Aqui vocês vão ver, se alguém tiver dúvida quanto ao curso, pode vir aqui a primeira vez, os recursos que você tem. Tem que baixar o Packet Tracer na máquina de vocês, depois eu mostro como instala, tá? Se for necessário. E aqui a parte de conteúdo. Essa parte aqui ela é muito interessante. Deixa eu abrir ela aqui do lado, só para vocês verem. Aqui ela explicita para vocês, ela disponibiliza todo o conteúdo e as atividades. Essas atividades que estão dentro do conteúdo, elas não pontuam. São só treinos mesmo, para que vocês, quando for fazer as provas mesmo, que valem ponto, você já fiquem direcionados para as questões. E muitas questões se repetem, já adiantando para vocês, é uma dica aqui. Então, aqui você tem o conteúdo, aqui do lado você tem as orientações dos tópicos, redes de hoje, suíte básico, protocolo. Hoje nós vamos começar a trabalhar protocolos. Eu fiz uma subdivisão com o Ítalo, que vai estar com você sábado. Ele possivelmente já está anexando o link por hoje. E nós teremos aulas de 7 às 9 comigo, nas quintas e sextas-feiras, e aos sábados, a partir das 14, com o Ítalo. Isso vai estar lá no cronograma para vocês. E a gente fez uma subdivisão aqui dos conteúdos, mas é interessante que também vocês leiam todas as informações que estão contidas aqui no AVA, né, no ambiente virtual de vocês. Tá? Só para situar. Qualquer dúvida, gente, vocês têm a parte de mensageria aqui, já tem até mensagens lá. Vamos ver se não tem ninguém me xingando, né? Aqui, ó, vamos ver se... consegui, obrigado. Olha,
aqui que vocês se comunicam com a gente. É o melhor meio de vocês estarem comunicando com a gente. Então, por essa parte de mensageria aqui, a gente vai ter contato sempre. Então, qualquer dúvida. E acontece, tá, gente? Mas isso acontece raramente, algum problema com... Ô, Maico, assim, o áudio está funcionando, pode ser a sua máquina. Tem que dar uma olhadinha aí. Porque eu custei a colocar o áudio aqui funcionando. Se eu mexer alguma coisa aqui. Mas possivelmente é a sua máquina. Tem que dar uma... eu converso... Gente, vocês não vão rir, não? Eu conversando com o Michael, ele está sem áudio. E o primeiro dia, ele é assim mesmo, até que se ajustem às situações como um todo, tá? Deixa eu só avisar ele aqui, isso que vai acontecer direto. Então, aqui vocês têm a parte de conteúdo, a parte estrutural toda, tem alguns vídeos que é interessante vocês assistirem. Então, em algum ponto das nossas aulas, eu vou utilizar o PowerPoint oficial da Cisco. Mas em outros pontos aqui eu prefiro utilizar, eu já leciono há algum tempo, né, nessa área, eu vou preferir utilizar uns meus, porque eu uso uma metodologia diferenciada, tá? Ela não diverge em nada do conteúdo, mas ela é uma facilitadora, eu acho que vocês vão gostar. Tem algum ex-aluno meu aqui, da UNA, ou do SENAC, depois no chat aqui, me falem, por favor. Só para a gente trabalhar com vocês aqui. Eu também eu já trabalhei com Webex há muito tempo atrás, agora lá no Senac a gente utiliza o Teams e eu utilizo o GoToMeeting. Então, possivelmente, eu vou ter um pouquinho de dificuldade com algumas coisas, mas com o tempo a gente estrutura para que isso não aconteça mais. Então, todo o conteúdo de vocês já está disponível, eu vou acompanhar vocês. Uma coisa também que eu vou fazer, eu não vou ser rígido na questão de ir liberando as provas periodicamente, eu vou liberar todas. Eu sei que muitos de vocês já atuam, então eu não gosto muito quando um professor começa a me regrar tanto na questão do que eu posso fazer. Então eu vou... Ô Paulo, preocupa não, tá? Eu também aqui já tive as minhas gafes aqui na ferramenta. Custei a conseguir habilitar o áudio aqui. Pode ser pelo chat melhor, mas a minha aula é participativa, então de vez em quando eu vou abrir o microfone para algum de vocês, tá? Para a gente desenvolver alguma coisa. Então eu vou liberar, menos a prova final, vou liberar todas as provas periódicas para vocês, baseado nesse CCNA mesmo, 200, 301. Ele, inclusive, é direcionado para certificação. Mas se vocês forem fazer certificação, depois a gente conversa que eu tenho outro material aqui, tá? Que reforça a questão da certificação. Que ela exige um pouquinho mais. É esse conteúdo aqui mesmo. Mas é do CCNA 1, 2 e 3. Então tem que fazer os 3 módulos. É o conteúdo dos 3 módulos. E aí tem umas dicas, né, de onde vocês vão ter que puxar um pouquinho para quem for fazer a prova de certificação. Lá, quem esteve lá no... uma coisa também que eu sou voluntário, estou como professor voluntário aqui para vocês. Eu resolvi lecionar, eu parei de lecionar ano passado, mas resolvi voltar a lecionar nesse curso aqui para trazer um reforço, né, para a gente aqui e abrir possibilidades. Deixa eu só cancelar minha imagem aqui para vocês, que aí a gente passa, então, já a apresentar o PowerPoint. Eu não preciso ficar olhando para a minha carinha o tempo todo, né, gente? Porque não é lá grandes coisas, não, mas vamos lá. Vou compartilhar com vocês, então, aqui esse material também vai para vocês. O meu material de aula, eu não disponibilizo ele antes da aula. Por quê? Porque, às vezes, no próprio dia da aula, você faz uma revisão e altera alguma coisa. Então, eu prefiro que mandar para vocês, assim, após a aula, que às vezes até no mesmo dia a gente altera alguma coisa. Eu também estou fazendo uma revisão nesse material da Cisco, tá? Tem alguns errinhos que a gente está corrigindo.
Eu não quero que chegue para vocês com esses erros. Não dá conflito aqui, ok? Vou compartilhar agora, então, com vocês. Chegou para vocês a tela? Não, está invertido. Só um momentinho. Chegou para vocês então, né? A tela, a gente vai começar a conversar sobre isso. Eu acho que não tem nenhum aluno meu aqui presente. Que pena. Que pena. Meu nome é Marcelo Vicente, para quem não me conhece. Os professores, é a primeira vez, né, Paulo? Um abraço para vocês aí. A gente vai ter uns momentos bem bacanas aqui, tá? Tem algumas metodologias para passar para vocês que talvez até o pessoal que já fica tudo azul, o fundo azul com detalhes amarelos. Tá ruim assim, gente, para vocês? A imagem? Marco, vê se corrigiu agora. Senão eu troco de monitor, tá? Eu replico para cá e vou para lá para o outro lado. O Diego tá normal? Então acho que tá normal. Ah, ok. Beleza. Então vamos lá. Bom, nós vamos hoje começar o módulo 3. Você vai falar, poxa, mas não começa do módulo 1? Sim, nós iríamos começar do módulo 1, mas eu fiz uma divisão com o Ítalo aqui, que nós temos 17 capítulos para desenvolver com vocês aqui. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu deixei para sábado. Vocês não vão levar nenhum prejuízo com isso, tá, gente? Porque para quem já conhece rede, sabe que a sequência que nós vamos respeitar. Então, por exemplo, para trabalhar as camadas, a configuração básica de roteadores, endereçamento, IPv6 e IPv4, camada de transporte e aplicação, eu posso começar de protocolos e modelos. Né? Para quem já é da área, sabe que tem uma sequência. Então, a contextualização de redes de hoje, configuração do switch, que já trabalha na camada 2 do modelo OSI, que eu vou apresentar para vocês, ela vai ser dada no sábado. Então, eu fiz uma combinação aqui de capítulos e, por exemplo, redes de hoje, switch básico e configuração do dispositivo final, isso vai ficar com o Ítalo. E protocolo de rede, nós fizemos essas combinações aqui que não dá prejuízo nenhum ao conteúdo. Tá? E é bom que ele não dá intervalos também, porque a Cisco ela trabalha assim. Ela começa a pegar pesado com você e ela dá um capítulo teórico. Eu prefiro, assim, já desenvolver com vocês a parte de cálculo toda, a parte de endereçamento toda, sem interrupção, e deixar a parte teórica mais com o Ítalo. A gente fez essa divisão aqui. Não se preocupem, vocês não vão ter prejuízo algum. Vai até facilitar muito. Chama atenção para vocês, para esses capítulos aqui, protocolo e modelo, sistemas e números, que a gente vai trabalhar um pouquinho com binário e hexadecimal, vai precisar de fazer isso. A camada 2 com Ethernet,
camada de rede, resolução de endereços, endereço IPv4 e IPv6, porque esses conteúdos, eles são base para os outros CCNAs, o 2 e o 3, nessa versão 7 aqui. Então, a gente vai desenvolver bastante em cima desses tópicos aqui para vocês ficarem bem acelerados quando vocês encontrarem as mesmas chamadas nos outros CCNAs, tá? Então, aqui está a nossa agenda, o nosso cronograma. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar protocolos e modelos e a camada, falar um pouquinho da camada física, e amanhã a gente continua, porque é um capítulo longo, mas eu não vou me delongar muito na teoria. A gente vai muito para como a coisa realmente acontece. Como é que funciona esse cronograma? Você tem a data, o dia da semana da aula aqui, a carga horária. Essa carga horária não necessariamente é toda conteúdo. Daqui a pouco eu libero para vocês fazerem a leitura do conteúdo. Se quiser, na sexta-feira a gente já habilita a prova 1 para vocês. E aí, aqui o conteúdo, quem vai lecionar, o Marcelo Vicente ou o Ítalo. E nessa coluna de exames, nós já vamos liberar, por exemplo, quando você ver a última etapa do conteúdo do capítulo 2 e 4, você já pode fazer a prova 1 de capítulos. Aí quando você estiver lá no dia 29, você já pode fazer a prova 2. Ou faça na data que você quiser. As provas vão estar abertas. Tá? Mas aqui é uma orientação que é bom que vocês sigam essa orientação para não acumular muito os assuntos. E aqui a prova 3, dia 1º, 4 e 5, dia 8. Então, é um cronograma para vocês. Mas se eu deixar de fazer a prova 6 no dia 15, eu vou ter ela depois? Pode. Só que, impreterivelmente, dia 31, todas as provas, inclusive a final, já tem que ter sido desenvolvida por vocês. Porque aqui fecha o limite do curso. Eu não tenho mais acesso, mando as notas de vocês para a Cisco, e aí nós fechamos o curso. Então, depois do dia 31, não tem mais o que se fazer. Tem que se pedir ao suporte da Cisco. Eu tenho que fazer um pedido ao suporte da Cisco, então ele é bem mais complexo. Esse cronograma está lá no site também. Está no AVA lá, no ambiente virtual. Vocês vão ter acesso simultâneo. Qualquer mudança, qualquer reforço que vocês acharem necessários, a gente vai estar alterando tanto o cronograma aqui quanto o cronograma lá no site. Aqui a sequência de provas. Você tem 6 provas de módulos de capítulos que perfazem 40 pontos dos 100 que vocês vão ter disponíveis para vocês. Na sequência, vocês têm exame de habilidades práticas exame de habilidades práticas e prática de exame final, que absorve 30 pontos desses 100. São 2 provas aqui. E o exame final, que é 30 também. Então, ele tem um peso maior. Você tem 40 pontos dividido em 6 provas, nas provas de exames de grupo de módulos. Vocês têm 30 pontos divididos no exame de habilidades práticas e prática de exame final. E vocês têm 30 pontos em uma prova só, que é do exame final. Obrigatoriamente 70% de cada um deles. Tem compensação? Tem. São 70 horas, 40 horas online e o restante é para vocês desenvolverem atividades. Tá, Marcelo? Isso aí foi falado lá na abertura, mas, gente, nada impede, se vocês tiverem dificuldade em algum conteúdo aqui, conversa comigo e a gente vê como é que faz isso, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho muito material também para vocês. Eu leciono na Cisco, eu tenho mais de 19 anos, CCNA e tal. Então, assim, tem muito material aqui. A gente tem que apresentar para vocês, tá, gente? Meu nome é Marcelo Vicente, sou formado em Tecnologia e Processamento de Dados há bastante tempo, 1996. Trabalho com educação também, principalmente educação à distância, tenho especialização nisso. Aí tem algumas outras bolsas sobre IP, Institutional Design, que tem a ver com educação à distância, E-Learning, que tem a ver com educação à distância, e sou consultor também de tecnologias para educação à distância. Um projeto bacana foi o canal Minas Saúde, acho que hoje não existe mais, porque ele foi do governo estadual passado, e quando um governo vai para o outro, eles destroem um projeto. Parou o som? Nossa, coisa. A hora que retornar, vocês me avisem? Tá normal por aqui. Tá normal? Normal aqui também. Aqui também tá normal. Gente, é interessante. Eu fico tão afoito também com o Webex. Não sei se vocês sabem, ele é a melhor ferramenta de videoconferência do mundo. Ele é mais inteligente. Pelo menos isso até o ano passado.
ele tem uma inteligência que liberar seu microfone, Márcio? Você está querendo que eu... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Você tem que habilitar a abazinha do chat lá em cima. É um Vzinho, a seta para baixo, né? Você tem que clicar e ele habilita para você. Porque aqui eu já habilitei para todo mundo. Possivelmente ele tá oculto para você. Se você conseguir, você me fala aqui, João Murilo. Aí a gente dá uma olhadinha aqui. Tá ok? Se você não conseguir também, você me avisa. Se você conseguir, se você não conseguir. E aí a gente dá um jeito aqui. Conseguiu não? É porque o meu painel fica diferente do de vocês. O seu ele deve estar à direita, ali deve estar a lista de todo mundo e aí tem o chat. Você tem que habilitar a setinha para baixo. Ele vai e aparece para você. Tenta aí para mim, depois me fala, tá? E qualquer coisa também. Mas você está conseguindo acompanhar, né? A aula. Trabalhei muito na parte com projetos de infraestrutura de redes, parte de segurança, mexi com desenvolvimento de sistemas corporativos também para o governo, trabalhei muito tempo com o governo, certidão negativa de débito, cálculo de acréscimos legais, os primeiros sistemas informatizados foi eu que escrevi. Depois ele foi para a DataPrev, né? E depois eu deixei o governo, fui para o Senac e leciono na UNA também, nos cursos superiores lá e tal. E tem algumas certificações aqui, algumas antigas, Ciclad é antiga, mas eu ponho ela aqui porque era uma das mais pesadas que eu já fiz, mais até do que Cisco e Microsoft, então tem que pôr. Hoje eu sou gerente de desenvolvimento do eixo de comunicação, informação e desenvolvimento educacional no Senac. O que esse cara faz? Esse cara desenvolve curso, é responsável por observar mercado e trazer os melhores títulos e itinerários formativos. E dentro do eixo de comunicação e informação tem tecnologia da informação, que é a nossa área. E sou professor também já há bastante tempo. Curso de tecnologia de redes e análise e desenvolvimento de sistemas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu não pus aqui não. Tem mestrado em biotecnologia. Olha só, achei que eu tinha colocado isso aqui. Apresentei agora no começo do ano e foi uma experiência fantástica. Mexo com a internet das coisas, a situação como um todo. Tá? Se tiver alguma pergunta sobre a formação, é só colocar aqui também. Já trabalho... coloquei, eu nem vi onde é que eu pus mestrado aqui. Pus biotecnologia, 2021. Bacana, assim, não gosto muito de falar de mim não, tá, gente? Mas o pessoal pede, eu fico muito sem graça, porque eu acho que a gente fica querendo parecer que é melhor que o outro. Vou colocar bem claro para vocês, eu não me considero melhor que ninguém aqui, inclusive vocês vão ter muito mais chances na vida do que eu tive, aproveitem, e pode galgar um caminho muito, muito aí promissor. A Cisco abriu essa oportunidade, eu acho que é um excelente segmento, principalmente para IoT, cidades inteligentes. Aí você mistura IoT com inteligência artificial, Paulo, aí o bicho pega. Aí a coisa assim, se complementa. Teve não sei se vocês já ouviram falar do Open Valorec, que é um programa de inovação da Valorec, Esman. E a gente conseguiu ganhar o primeiro lugar lá no Open Valorec de 2000 e... Eu não sei se é 20, se é 19. 2020, foi bacana. Nós desenvolvemos uma implementação em forma de redes lá para poder detectar os barulhos que saem da Manes, da Valorec aqui do Barreiro e atingem o público aqui. Então, tem umas implementações muito legais para se fazer e tem muita parte de redes nisso aí. A gente utilizou lá, né, e depois até acho que está no site deles até hoje, eles não tiraram não. Tá? Aconselho vocês a buscarem as certificações sim, aproveitar principalmente essa parte de segurança da Cisco. A Cisco vai investir muito, está investindo muito no Brasil. E por incrível que pareça, apesar de tudo estar acontecendo, um dos países que utiliza mais conteúdo de segurança da Cisco é o Brasil. E ela observa sempre isso. O país que utiliza o maior recurso da parte education dela, ela vai e investe. Por exemplo, na Índia, ela investiu muito a parte do CCNA, e na China também.
E aí, eles ganham muito movimento, igual esse daqui de cibersegurança. No Brasil, esse de segurança da informação é que o pessoal aqui do Brasil ele puxou bastante da Cisco da academia. E aí, por isso que eles estão investindo bastante nisso aqui, nessa linha de segurança da informação, que é uma oportunidade muito boa para vocês. Né? Não sei se vocês viram lá no evento, é um currículo muito bom. Eu nem esperava, né? Não sei se vocês viram lá, eles premiaram a gente lá. Eu até, foi uma surpresa para mim, que eu não esperava, de certa forma, estar nesse contexto lá. Vamos começar então a conversar aqui. Vocês querem trazer alguma coisa antes da gente começar? Que agora, em si, a gente já vai direto para o conteúdo. Esse primeiro dia, gente, o conteúdo é mais teórico, tá? Mas depois a gente vai para a prática. E aí eu vou pedir uma atenção maior de vocês, inclusive para quem já sabe, para quem é de redes, a parte de IPv4 e IPv6 ali, tá? Porque a gente vai, inclusive, vocês viram que lá no cronograma, a gente vai ficar um bom tempo, porque, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ficar um bom tempo em IPv4 e IPv6. Que eu acho que é uma das partes mais puxadas, assim, mas é muito tranquilo, tá, gente? É muito tranquilo. Eu tenho uma metodologia que é minha mesmo, eu desenvolvi isso lá na UFRJ, para cálculo de endereçamento IPv4, que facilita muito. Sim, essas aulas estão sendo gravadas. Eu espero. Não, tá assim. Eu li no cantinho ali da tela, tá gravando sim. Aí assim que... Gente, o Adex tem um tempinho que eu não mexo com ele, eu vou apanhar dele um pouquinho. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aqui. Mas está gravando sim. Olha o quantitativo de aula que a gente tem de endereçamento IPv4 aqui. 1, 2, 3, 4 aulas. E 3 aulas de IPv6, tá? IPv6 é mais fácil que IPv4, tá, gente? Tem gente que acha que não. Mas é porque eu colocaria até 2 aulas de IPv6, mas eu quero trabalhar uma parte também de identificação para vocês do endereço. Eu acho que vale a pena. Mas o IPv4 é mais puxado do que o IPv6, na minha opinião. A parte de cálculo, a parte de CIDR, VLSN, para quem já sabe, né? Ali a gente vai ver isso tudo aqui. E quem não sabe, não precisa nem preocupar, porque vai ficar tudo mastigadinho. É até as 14, 15, 16, 17, 14 às 18. Vão ser 4 horas para vocês aos sábados, tá, gente? O Otávio perguntou aqui. Então, a gente vai trabalhar bastante endereçamento para que esse curso para vocês seja definitivo endereçamento. Tá? Para que vocês nunca mais na vida precisem estudar endereçamento. O cara de segurança que não sabe endereçamento deixa uma lacuna muito grande. Porque muito do que vocês vão trabalhar em segurança da informação vem das imperfeições do IPv4 e do agregado que se tem no IPv6. O IPv6 já traz uma parte de segurança bem mais interessante, mas precisa de outros níveis de segurança. Então, sábado vai ser de 14 às 18. É porque eu deixei isso com o Ítalo. Então, essa parte mais de endereçamento vai ficar mais comigo e a parte de segurança e mais teórica fica com o Ítalo, com vocês no sábado, tá? Nada impede também de eu ajudá-lo em algum sábado aí, não tem problema nenhum. Então, essas são as partes mais pesadas. Nós vamos começar a falar um pouquinho de como uma informação transita pela rede. E é muito interessante que você fala, olha, esse treinamento aqui deveria ser dado, inclusive, para o pessoal que mexe com ADS, desenvolvimento de sistema, análise de desenvolvimento de sistema. Por quê? Eu acho que o desenvolvedor tem que saber como o fluxo da aplicação que ele desenvolve transita por uma rede. Porque aí, inclusive, ele pode direcionar a parte de desenvolvimento dele para facilitar esse processo. E muitos dos erros de aplicações acontecem quando a informação está transitando, pelo time que ela está transitando na rede. Então, esse assunto é até interessante para quem mexe com o desenvolvimento do sistema, que deve ter uma turminha aí que mexe com isso. Não precisa não. Tá? As portas de comunicação. A gente referencia elas, mas... desculpa, Marcos, você está afirmando. É porque tem gente que acha que tem que decorar essas portas. Eu entendi isso aqui. Não, precisa sim. Saber como uma porta lógica funciona, os status que ela pode ter, inclusive saber interpretar essas portas lógicas conforme a aplicação que ele está usando.
Nós vamos dar um pouquinho o Wireshark, né, para a gente monitorar a rede, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente monitora uma aplicação única transitando entre várias numa estrutura do Wireshark. Tá? Eu posso mostrar isso para vocês rapidamente. Muito legal. E a porta lógica, sim, na parte de aplicação, na camada 4, isso é importantíssimo para o programador saber. Então, nós vamos estudar aqui a parte dos componentes básicos de rede. Vamos trabalhar um pouquinho a configuração, familiarizar vocês com o Packet Tracer. Acho que vai ser o 7, tá? Tem uma versão 7.1 agora, se vocês quiserem baixar. O Packet Tracer, gente, é o simulador de redes. Vocês têm direito ao Packet Tracer, que ele é fantástico. Ele não é só de redes, ele traz também uma parte de internet das coisas. Ele tem várias opções dentro dele que são fantásticas. Então, você consegue realmente simular uma pequena, média ou grande rede. Quando eu falo pequena, é uma rede dentro de uma sala, de um escritório. Quando eu falo médio, eu falo de uma rede dentro de um prédio, 5, 10, 15 andares. Quando eu falo grande, uma rede mundial, matriz e filial. Matriz aqui em Belo Horizonte, filial em Japão, China, não sei o quê. Então, você consegue estruturar esses níveis de redes dentro do... Márcio, parece que seu microfone está aberto aqui. Você consegue trabalhar essas estruturas todas. E quando eu trabalho com internet das coisas, você consegue trabalhar no contexto de internet das coisas numa sala, num equipamento, numa sala, numa casa completa ou numa cidade inteligente. Muito bacana. Não existe a versão online ainda, mas existe a versão para celular. Nós não vamos usar, não. Porque ela é bacana, dá para você trabalhar bastante nela, mas ela, de certa forma, eu acho o celular muito limitado quando você traz um escopo maior de rede. Uma coisa muito interessante que nós vamos ver nesse capítulo são os protocolos, as regras, aquele elemento que dita as regras de uma informação transitar, de um fluxo de uma informação transitar. Também acho o EVNG, acho também muito bacana. Ele não é um simulador, ele é um emulador, né? Ele é um emulador. De certa forma, a gente vai trazer uma visão geral dos protocolos e dos modelos de rede para vocês aqui. Tá? A parte conceitual, o texto está todo colocado lá para vocês. Então, assim, quais são os tópicos que a gente vai ver nesse capítulo 3? Nós vamos falar sobre essas regras, sobre os protocolos, explicar a necessidade dos protocolos no processo de comunicação de uma rede. Vamos trabalhar um conjunto de protocolos, a finalidade deles, vamos trabalhar eles no nível de camada para ficar mais fácil para vocês entenderem. No texto de vocês está a empresa de padrões, por favor, troquem a associação de padrões. Essas associações são as que regulamentam os protocolos, porque eles têm que ser padronizados, porque se eu modificar alguma coisa no protocolo, ele não vai conseguir conversar com vocês. O Wireshark, nós vamos ver o básico dele, tá, Narciso? Nós vamos ver o básico dele. Eu tenho um curso online de Wireshark, depois eu até mando para vocês. Ele mexe com algumas coisas mais interessantes também. Aí vamos entrar no modelo de referência. Aqui está TCP/IP e OSI, nós vamos fazer o inverso, nós vamos trabalhar o OSI para depois trabalhar o TCP/IP, que é mais didático fazer dessa forma. São as associações de padrões são as que regulamentam os protocolos. Por exemplo, o ISO, né? O TIA também, TIA, né? E tal, vai por aí fora. Vamos falar de encapsulamento, é muito interessante saber como é que acontece esse processo de encapsulamento. Eu vou mostrar uma animação para vocês no PowerPoint, vai ficar muito fácil para vocês entenderem. E a camada de acesso é onde a gente vai ver mais as aplicações transitarem. Então, esses tópicos, esses tomos que nós vamos trabalhar aqui com vocês aqui. Tá bom? Tem alguns trabalhos que vocês que o conteúdo da Cisco faz uma proposta para vocês. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é explicar a função dos protocolos e das organizações que padronizam, inclusive a ISO, aí, para facilitar a interoperabilidade das comunicações de rede. Interoperabilidade, quando ele fala os serviços convergirem numa conversação única e poderem trocar informações de funcionários simultaneamente. Vamos ver um pouquinho de switch em roteamento também, mas
O CCNA2 é que pega mais pesado nisso. Em switch, VLAN, roteamento, protocolo de roteamento, e depois vai para o WAN, que é o CCNA3. Então, o mais pesado de roteamento switch, Marcos, vai ser no CCNA2 e 3. Tá? Nada impede a gente de negociar com a Cisco depois da gente ter o CCNA2 e 3 para vocês, mas isso é uma negociação. A gente tem que só fazer essa solicitação. Tem uma atividade para vocês fazerem lá no AVA, que fala o seguinte: você acabou de comprar um automóvel para os pessoal, aí você vai numa oficina e chega na oficina, o pessoal lá fala outro idioma. E aí ele propõe para você desenvolver uma solução para isso. Você não entende nada do idioma dos mecânicos e você precisa sim que o seu automóvel seja consertado. Aí você estabelece parâmetros dessa conversação, tá? Esse exercício está lá para vocês. Vocês não podem, se quiser fazer ele lá, para ele não estar no contexto dos pontos da aula de vocês. Mas o que ele obriga você a pensar no processo de comunicação e nos seus componentes? Eu vou mastigar isso para vocês agora. Todo processo de comunicação tem uma mensagem que precisa ser transmitida. Ok. Essa mensagem pode ser várias formas. Texto, número, formato, áudio, vídeo, etc. Mas a gente parte do ponto de vista que eu tenho que ter um elemento que transmite essa informação e um elemento que recebe. E eu tenho que ter algo que transmita, o meio de transmissão disso. Para a voz, por exemplo, eu utilizo o ar, tá? Um meio físico para isso. Mas quando eu estabeleço uma conversação, tem que haver entendimento. E a necessidade do entendimento me obriga a ter novas regras ou protocolos. Exemplo, se eu estou conversando com vocês, eu estou conversando em português e um pouquinho de mineirês. Eu falo muito vocês vão ver aí aquela coisa toda. Mas vocês entendem. Então, nossas regras, o nosso protocolo está estabelecido. Nosso protocolo de entendimento. Aí eu transmito alguma coisa, vocês entendem, recebem e tal, e existe uma mensagem nesse fluxo aí. Então, o exercício de lá de trás que eu mostrei para vocês faz vocês pensarem nesses elementos, que eu preciso, quando eu quero fazer uma comunicação, eu preciso de ter uma mensagem para transmitir. Eu transmito de um ponto de vista onde eu tenho o transmissor e o receptor, que recebe, mas existe um meio que leva a minha informação até ele, o meio de transmissão, tal, e eu tenho uma regra estabelecida, porque se eu tiver num processo de comunicação e não houver entendimento, aí quem dita o entendimento são os protocolos. E esse entendimento ele vai muito disso. Se eu começar a falar muito rápido para vocês não vão entender nada, porque entendeu? Eu não estabeleci aqui, dentro do meu protocolo, um nível de velocidade do que eu estou falando para vocês entenderem. Então, esses protocolos não se fixariam somente no idioma, na capacidade do outro entender, a velocidade que o outro entende. Se eu estiver falando com um paulista, por exemplo, eu não posso falar muito mineirês e começar a falar o onça, não sei o quê, não, entendeu? Então, o estabelecimento do protocolo é mais que somente o idioma numa conversação. É velocidade. Às vezes o outro fala assim, ou você entendeu? Eu falo assim, entendi. Então, estabelece alguns parâmetros, assim, eu paro de conversar para saber se o outro está entendendo. Então, tem mais parâmetros, essas regras, do que a gente imagina, não somente o idioma, tá? E aí, a partir daí, se constrói o processo de comunicação transparente, límpido e eficaz. A gente vai trabalhar isso aqui. E quando a gente fala no contexto de rede, isso aqui não está no material da Cisco, tá, gente? Mas é só para a gente fazer uma analogia. Eu também falo no estabelecimento de uma conversação multicanal. E aí eu chego no contexto das grandes redes que eu conheço. A gente tem muito exemplo dessas redes no dia a dia nosso. Por exemplo, para que a água chegue às nossas casas, existe uma rede que estrutura isso. Então aqui é uma rede de água, onde o que é o fluxo que transita? A água, de diferentes formas, quente, frio, água potável, não potável, água de esgoto, etc. E as regras, as torneiras, por exemplo, abre e fecha, ou os registros, né? Que coloca determinadas regras. E a via onde ela transita são os canos. Aí tem o exemplo das rodovias, o que tem nesse fluxo os veículos, quais as formas diferentes que esses veículos, caminhões, carros, bicicleta, quais são as regras, as leis de trânsito que todo mundo aqui obedece, e mais ainda as regras de cortesia. Todo mundo aqui, quando alguém fecha, solta um vai com Deus. Tô certo? Sempre acontece, né? Com exceção da minha turma. Mas nem sempre eu fui assim, tá? Eu descobri o monstro dentro de mim quando eu aprendi a dirigir, eu tive que cuidar dele. Era igual aquele desenho do Pateta. Tive que cuidar do pateta que existe dentro de mim.
E aí onde transita? Nas estradas e rodovias. Sistema postal e telefone também. Então, nós vivemos esse contexto de rede. Não está muito divergente. Uma rede de computadores, ela trabalha de uma mesma forma. Mas uma coisa que eu queria que a gente apagasse da mente da gente é as noções que o ser humano precisa. Como assim? Nós entendemos palavras, frases, etc. No mundo digital, tudo acontece em dígitos binários. Então, se eu trouxe lá atrás uma analogia de que eu preciso ter um ponto de partida e um ponto de chegada para haver uma comunicação, esse ponto de partida, esse ponto de chegada tem que ter uma representação. É Marcelo falando para o Diego. Então, a representação, Marcelo está falando para o Diego. Transmissor, Marcelo, receptor, Diego. Ok, tranquilo. Quando eu trato isso numa estrutura dessas grandes redes aqui, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é que quando está transitando a informação na rede, ela está na sua unidade mais básica. Isso é importante vocês entenderem. E a unidade mais básica que existe no processo de transmissão é a representação binária dentro de uma via. Como assim? Qualquer elemento que consiga representar dois estados, que é o estado binário, pode transmitir em uma rede de computadores. Como assim? Um cabo, ele pode estar magnetizado, não magnetizado. Isso é binário. Uma fibra ótica, luz, não luz. Isso é binário. Então, eu posso transmitir um fluxo de bits. Dentro do computador, no barramento, é a mesma coisa. Na placa-mãe, no backplane ali, da capacidade de comunicação interna da sua placa-mãe, do seu computador, do seu notebook. Existe uma rede dentro do seu notebook onde o monitor conversa com o teclado, que conversa com o drive, que conversa com o mouse, que conversa com a impressora e vai por aí fora. Então, existe uma rede dentro do seu computador que ela consegue, no seu trânsito, representar fluxos binários. Então, se eu penso numa rede, eu vou ter que entender binário. Nós vamos aprender também. Ou então vão relembrar, ou então alguns de vocês já sabem. Então, é sempre imaginar que, mas isso não precisa ser um choque para vocês não, que eu vou mostrar isso para vocês. E é muito simples. Então, isso quer dizer que se eu estou inventando redes aqui agora, e eu preciso fazer um computador conversar com o outro. Então, a primeira coisa que eles têm que ter é uma representação, que é o próximo slide aqui de vocês. Deixa eu pular aqui, só para mostrar para vocês de uma vez. Uma representação nessa rede. Eu tenho que pôr um nome num computador e tenho que pôr um nome no outro. Tem que ser nomes diferentes, senão eles conflitam. Mas o computador entende binário. Se ele entende binário, eu posso pôr um computador chamando 0, outro computador chamando 1, correto? Montei uma rede com dois computadores. 0 transmite por 1 ou 1 transmite por 0. Só tenho dois computadores, tá legal. Mas aí, gente, vamos supor aí que eu comprei mais computadores. Eu comprei 4 computadores. 4 computadores. Tá? Aí complicou para mim, né? Aí um bitzinho só, um binário, não vai adiantar, que é 0 e 1. Mas eu posso combinar o quê? 2 binários, não posso? 2 binários, eu posso chamar, eu não tenho 4 computadores? Um eu vou pôr o nome de 00, binário, tá, gente? Outro eu vou pôr o nome de 01, outro eu vou pôr o nome de 10 e outro eu vou pôr o nome de 11. Consegui fazer minha rede com 4 computadores? Consigo. O 00 está conversando com o 01, o 10 está conversando com o 1, ou o 1 está conversando com o 0, vai para fora. Consegui estruturar uma identificação de uma rede. Por isso que é só um exemplo, nós vamos trabalhar isso mais com vocês, mas é só um exemplo de como eu tenho que pensar numa estrutura que eu mexo com tecnologia da informação, com informática. Trabalha-se geralmente binário. O hexadecimal tem a sua representação em binário, né? Para quem não mexeu com hexadecimal ainda. Então, esses dois computadores aqui, com um dígito binário, eu consigo identificar os dois. Ou é 0 ou é 1. Mas se eu tiver mais que 2, já não consigo mais. Então, eu preciso de mais. Aí, o que eu faço? Lá dentro do computador, no lugarzinho, onde eu registro o nome do meu computador em binário, eu vou alocar 2 bits, não um bit só. Aí eu vou pôr um 00, um 01
1, 0 e 1. São as combinações que eu posso ter máximas, são 4 combinações com 2 bits. Ah, mas chegou mais computador. Ah, se vira, vai lá, aloca mais bits lá também, senão a gente fica a aula toda aqui falando de binário, que não é hora ainda da gente falar de binário. Entendido, gente? Então é muito tranquilo a gente entender isso. Essa estrutura de redes, ela trabalha em binário, que é isso que eu trabalhei aqui com vocês. E aí você tem conjunto de bits, né, que é byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, que não é do nosso conteúdo aqui, mas são os conjuntos que a gente tem de bits. E por que existem os conjuntos? Para eles representarem mais coisas. Por exemplo, a identificação de um computador numa rede. Mas tem mais coisas que o bit representa. Representa palavras e o conjunto deles, informações, etc. Isso aí, para quem estuda informática, já viu isso lá nos conceitos, né? Então, entendido essa parte aqui? Na comunicação com a rede, uma premissa básica é eu ter uma identificação do equipamento que vai entrar na rede e vai se comunicar. Essa identificação é o endereçamento, é um endereço que eu dou para ele. Esse endereçamento pode ser traduzido num nome? Pode, porque é um conjunto de binários, eu consigo interpretar como caracteres. Então, a máquina pode significar Marcelo. Aí eu faço uma conjugação ASCII dele, mas isso aí nada, não vamos trabalhar isso aqui não, tá? Não precisa não. E aí vai por aí afora. Tá, você acabou de falar que o que transita na rede são fluxo de bits. Então, qualquer elemento que eu consiga interpretar esse estado binário, eu posso transmitir. Se eu tiver eu vou viajar na maionese aqui agora, tá, gente? Gente, você pode rir aqui à vontade, tá? Inclusive do professor. Aí vocês acabaram de inventar a transmissão de dados em um cano de água que passa água. Opa, como assim? A água está fria, é 0. A água está quente, é 1. Aí você vai ter um equipamento lá que esquenta essa água. Pode. Não pode não ser viável pela velocidade que se transmite, essa coisa toda. Mas pode. Um cabo elétrico, por exemplo, você tem os pulsos elétricos, né? Que são as ondas elétricas. Né? Claro que não é onda, mas a gente sabe que tem um pulso elétrico ali. Então eu posso, numa sequência, inserir ali 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. 5 volts representa 1, 0 volts representa o 0. Eu consigo interpretar um fluxo. E vai por aí fora. Mas, quando eu saio desse contexto e vou para a aplicação, de aplicação, qualquer aplicação, WhatsApp, Word, Excel, o que for, eu tenho um grande volume de informação que precisa ser colocado na rede. Então, se eu tenho uma informação muito grande para ser colocada na rede, é melhor que eu injete essa informação e para a rede toda, para eu transmitir uma máquina para outra, ou é melhor que eu divida essa informação em unidades menores e essa rede seja compartilhada por várias transmissões sendo feitas simultaneamente? Tá, é melhor que eu faça dessa segunda maneira. Aí, uma aplicação, quando ela tem que inserir aquele arquivo Word ou aquela mensagem de e-mail numa rede, ela subdivide ela em unidades menores. Mas são unidades lógicas, eu não estou falando de bit ainda. As unidades lógicas são compostas de um fluxo de bits. No final é isso. Mas ainda não chegamos lá, não. Aí, quando eu vou transmitir cada unidade dessa, eu anexo a cada unidade dessas informações que necessárias para que ela transmita e seja reajuntada do outro lado. Então, toda vez que eu estou no nível da aplicação transmitindo essa sequência de informações subdivididas, eu chamo isso de pacote de dados, que é uma unidade lógica de transmissão. A unidade lógica, nós vamos estudar isso mais profundamente daqui a pouco, essa unidade ela tem suas características. Mas tem gente da área de redes que olha para um cabo e a gente pergunta, o que está transitando nesse cabo? Ele fala assim, pacote de dados. Não, é fluxo de bits. Quando essa informação ela sai de uma unidade inteligente, e unidade inteligente pode ser um computador, pode ser um switch, pode ser um roteador, e ela transforma em fluxo de bits, ela é reajuntada do outro lado e é remontada naquela mesma unidade de dados. Os sistemas operacionais entendem essas unidades de dados. Os sistemas operacionais, que é o conjunto de bits que é reajuntado do outro lado e constitui-se o pacote de dados. Ele vai ler ali o cabeçalho, entende o que é,
sabe que ele tem que esperar mais 4 para constituir a informação original, espera os outros 4, monta e entrega para a aplicação que é o seu e-mail chegando lá do outro lado. Nós vamos ver isso funcionando, gente. Vou mostrar para vocês isso funcionando. Então, o que é o pacote de dados? É uma unidade de informação lógica que é agrupada, se desloca entre sistemas de computadores. O cabo entende esse pacote de dados? Não. O cabo ele é responsável pela transmissão do fluxo de bits. O computador entende? Ele tem inteligência? Ele tem processador? Tem, ele entende. O switch tem processador? Tem memória? É um computador? É, ele entende o pacote de dados. Mas o cabo não. Tá? O cabo não entende isso. Ele não sabe se aquele bit que está ali é para aquela máquina ou para aquela outra. Ele precisa juntar isso num equipamento inteligente para ler o cabeçalho e falar assim, olha, o destino é o computador tal, tal, tal. E ele vai e manda para aquela porta ali. Né? Isso, o cabo ele é uma ponte, mas ele é uma ponte física. Então é só para a gente entender. Quando eu olho para uma estrutura física de rede, eu entendo o fluxo de bits. Quando eu olho para um computador, aí sim eu posso entender a unidade lógica. Vamos ver isso mais adiante, tá, gente? É só o início dessa conversa nossa que é muito bacana. E os meios, aonde eu tenho uma representação binária, a possibilidade de uma representação binária, eu posso utilizar ali. Então aqui você tem cabos antiguíssimos aqui. Esse TICNEC 10 base 5 aqui é o cabo coaxial antigaço. Aquele lá em cima também, 10 base 2, é antigo. Aqui tem o TP 10 base 5, hoje nós temos 100, né? E o gigabit Ethernet também, esse cabo verde aqui que vocês estão vendo, o da casa de vocês deve ser azul, ou tem um branco também. Antigamente era tudo azul, era padronizado. Hoje você tem muito cor para combinar ali com pano de prato, essas coisas, brincando, tá, gente? Mas hoje você tem diversas cores aqui. Esse conjunto, 2, 4, 6, 8 cabos aqui, que transmite o fluxo de bits, fluxos de bits. E alguns deles fazem controles de checagem, etc. Tá? Esse cabo TP aqui é o mais usado, esse de fibra aqui também. Esse aqui é um petcord de fibra. Esse branquinho aqui, não dá para vocês verem não, mas aqui, pena que na aula presencial, mas aqui, acho que eu consigo fazer. Acho que eu ainda tenho fibra aqui em casa, depois eu mostro para vocês a transmissão. Aqui tem um pontinho, aqui, não sei se vocês veem meu mouse, que a fibra passa aqui dentro. Esse aqui eu quebro lá, né, que é um plásticozinho que protege ele. Esse aqui não existe mais não, 10 base 2 para transmissão de dados. Esse aqui existe para a sua TV a cabo aí, tá? Esse coaxial aqui em cima, aqui, com essa malha em volta dele. Então, qualquer elemento que eu consiga representar é um filete de vidro. Obrigado, Diego. Eu saí da... Quando eu comecei a dar aula, a gente teve uma formação da Furukawa e uma da Cisco. Aí a supervisora me pôs na aula da Furukawa. Gente, eu quase morri. A gente tem que saber a parte física, sim, mas eu ia dar aula de cabeamento estruturado. É pura física, né? Mas aí quando eu olhei para o lado, aquele pessoal aprendendo a parte lógica, roteador, switch e tal, eu apaixonei. Aí eu fiquei emburrado lá uma semana. Aí ela olhou para mim e falou, o que você tem? Eu falei, não estou gostando de estar aqui não. Aí ela falou assim, onde você quer ir? Eu falei, quero ir para aquela sala, aprender a dar aula da Cisco. Ela falou assim, mas você não vai aguentar não. Aí eu virei para ela e falei assim, mas eu quero. E aí ela falou assim, então tá, vai lá assistir então, porque tinha uma equipe do Rio de Janeiro treinando a gente aqui em Minas Gerais, sabe? E aí eu apaixonei por essa parte lógica e deixei um pouquinho a parte física. Mas foi bacana, foi uma experiência muito boa. Porque o grupo da Cisco era um grupo do nível que estava estudando, os professores da Cisco que estavam estudando, era um nível muito mais alto. Não quer dizer que a parte física é mais baixa não, gente, mas quer dizer que a parte lógica, ela é mais, ela não tem limite, né? Ela vai até ela não sei aonde. A parte física, ela é muito ligada à física, a propriedade dessa parte física é uma parte interessante. Mas aí eu acabei tirando. Esqueci de pôr aqui, eu tenho certificação Furukawa também, não pus não, esqueci disso. Mas é uma área interessante. O pessoal ganha muito dinheiro com a parte de estrutura física, tá? Aí eu apaixonei pela lógica e fiquei com a Cisco. Uma das coisas que eu falei para vocês que é muito importante é a questão das regras. Então, se eu estou em qualquer fluxo daqueles que vocês viram lá atrás, eu tenho que ter regras de transmissão, regras de trânsito, regras de fluxo. Na rede também tem regras de fluxo. Eu tenho que estar falando as mesmas linguagens ali de quem está transmitindo e de quem está recebendo, senão ele não entende. Isso chega para a gente, essas regras, na representação do protocolo. Aí tem um vídeo para vocês lá, no AVA, depois vocês dão uma olhadinha lá, que
que mostra para vocês, mas eu vou também mostrar no modelo OSI também, tem uma animação que eu fiz no PowerPoint, que vocês vão ver isso lá, como funciona. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Mas, na questão das redes, o que a gente tem que falar sobre essa parte de regras? A gente viu lá que as pessoas trocam ideias, então usam um método de comunicação, que é a linguagem, então tem que ter um parâmetro da mesma linguagem para que isso aconteça. Mas a gente precisa da fonte da mensagem, que é quem remete, a gente precisa do destino e a gente precisa do canal onde é transmitido. Tá? Esse aqui é o básico, mas a gente precisa de mais algumas coisinhas aqui também, para que isso seja perfeito. Então aqui ele fala, a gente precisa dessas regras de comunicação, que são os protocolos. Nas comunicações são regidas pelos protocolos. E agora uma coisa interessante, quando a gente for ver o TCP/IP funcionando, você vai ver que ele tem uma parte dele que é orientado a aplicações. Então, a linguagem que ele vai estabelecer não é igual a nossa, idiomas, é a linguagem das aplicações. Que aplicações? A linguagem das aplicações de e-mail. As linguagens das aplicações que transferem arquivo. A linguagem das aplicações que transferem mensagem. E por aí afora. Então, ele é orientado a aplicações. Nós vamos ver isso lá. Né? E aí, os protocolos é que ditam essas regras. As regras de transmissão de uma mensagem de e-mail são diferentes da transmissão de uma página de internet. Porque ali existem conteúdos diferentes que precisam de comandos diferentes. Se eu estou buscando uma página da internet, através do meu browser, essa informação que vai transitar e chegar lá no servidor da empresa tal e trazer a página dela, vai ter que entender o código da página. Mas se eu estou buscando um e-mail, as transmissões que eu gerei para buscar um e-mail vão estar conversando na linguagem de e-mail. Estou aí buscando, tem algum e-mail para o meu nome aí? Tem. Então me dá aqui que eu quero ler. Então os padrões dos protocolos também são orientados às aplicações. Nós vamos ver isso lá na frente. E são as regras. Se isso não fosse assim, a internet não funcionaria, gente. Não funcionaria. Porque eu tenho o Linux do outro lado com o SendMail ou qualquer outro servidor de e-mail que tem que conversar com o meu servidor da Microsoft que utiliza o Exchange, por exemplo. São serviços, são fabricantes, são distribuidores diferentes de software? São. Mas o processo de comunicação entre esses dois elementos de e-mail tem que ser uníssono, tem que ser na mesma linguagem. Senão o servidor da Microsoft não consegue conversar com o servidor da Google ou do SendMail ou de quem for. Então, podem se desenvolver várias aplicações de e-mail diferentes no mundo, mas elas têm que conversar na mesma linguagem. Quem faz isso? Os protocolos. Tá? Os protocolos. E aí você tem aqui toda a estrutura, né, de mensageria, de origem, transmitindo, aí o meio de transmissão, o receptor e a mensagem, destination, né, ela chegando no destino. Então, esse capítulo fala muito nisso, tá? E aí, essas regras têm que ser muito bem estruturadas, senão a coisa fica difícil. E aqui a Cisco traz uns dois exemplos para a gente. Aqui em cima, nós estamos vendo uma mensagem truncada, não foi estabelecido um bom protocolo. Olha só, a comunicação humanos entre regras governam. É muito difícil entender mensagens que não são formatadas corretamente, não seguem as regras protocolos. Aqui embaixo, as regras governam e comunicam entre humanos. Então aqui embaixo vocês estão vendo uma mensagem mais bem estruturada. Quer dizer, então embaixo foi estabelecido um protocolo que permitiu isso. Em cima o protocolo tinha problemas. E esses problemas podem ser de diversas ordens. Não somente no estabelecimento da mesma linguagem, do mesmo idioma, mas na velocidade que se transmite, na velocidade que se recebe. Tem que estabelecer um acordo aí. Né? Não usar muita gíria, porque você pode estar conversando em Minas Gerais com um paulista ou com um carioca. Um não vai entender muito as gírias do outro. E aí você tem alguma dificuldade. Então, esse estabelecimento, o protocolo que estabelece a eficácia do que se está acontecendo no processo de comunicação. E aí, vários fatores são considerados. O emissor e o receptor, quando são identificados, a língua, a gramática comum, a velocidade de transmissão, os requisitos de confirmação e recepção. É igual no telefone, né? Você ligou lá e está contando uma fofoca para o outro lado lá. Aí você vai contando. Pois é, fulano, você entendeu? Você ouviu? Outra, não ouvi, pode continuar. Puf. Então, ali estabeleceu um ponto de sincronismo, né? Você falou demais, não sabe isso, o cara nem estava ouvindo lá do outro lado. Você para, opa, você está aí ainda? Tô. Esse ponto se chama ponto de sincronismo.
tá? Essa comunicação é longa, você tem que estabelecer durante ela alguns pontos de sincronismo para ver se os dois lados estão bem, se o lado está recebendo bem, se o que está transmitindo bem, etc, etc. No telefone a gente usa muito isso e tal, tá? Então, assim, esses acordos do protocolo tem condicionantes na codificação das mensagens, tem condicionantes na formatação, na maneira onde eles são encapsulados, nós vamos falar de encapsulamento daqui a pouco, no tamanho da mensagem, eu não posso estar mandando uma mensagem maior que o outro lado consiga receber, no tempo dessa mensagem, nas opções de envio também. Então, um protocolo que regulamenta isso tudo aqui. Olha como é que ele é importante. Por isso que vocês têm quase um curso só sobre protocolos, que é esse aqui. E aí tem analogia, né? Imagine uma pessoa liga para um amigo para discutir detalhes de um belo pôr do sol. Isso aí está lá no texto de vocês, tá? E aí tem uma animação. Então, para comunicar essa mensagem, aí eles viajam um pouquinho na maionese, tá, gente? Você tem um pouco de paciência com a Cisco. Converte seus pensamentos no idioma predefinido. Então, ele fala no telefone usando os filhos como inflexão do idioma falado, expressa a mensagem. O amigo dele escuta a descrição e decodifica os filhos para entender a mensagem. Então, tem tradução errada. Não é filho aqui não. Depois eu tenho uns errinhos de tradução feios aqui, tá? Depois eu tenho que cuidar. Beleza. Vamos ver então como isso funciona? Gente, fiquem de olho no horário para mim, tá? Porque eu sou um pouco animado, vocês já perceberam aqui, né? Gente, se não estiver entendendo também, eu estou de olho no chat de vocês, tá? Se tiver que eu diminua a velocidade também, que o processo de comunicação nosso não está bom, também é só colocar aqui que eu diminuo o fluxo. Mas uma coisa interessante para a gente ver é nessa formatação, o encapsulamento. Aí ele traz uma analogia que é muito feliz, que é os correios. O envelope é como se fosse encapsulamento. Aí no envelope você escreve ali o endereço de destino, a pessoa que vai receber, etc. E é muito interessante que nesse endereço de destino você tem que identificar o país, vamos supor se fosse Brasil, país, o estado, a cidade, o bairro, a rua e a casa, vamos supor. E se não for casa, apartamento, apartamento e o endereço do apartamento, mais o prédio, o apartamento, né, o número do apartamento. Isso é um tipo de encapsulamento. Quando você manda uma informação, então aquela parte de fora do envelope, que encapsula, que leva a sua mensagem lá dentro. Na mensagem você não tem muito endereço, não tem muita identificação. No envelope é que você tem. Numa mensagem através de uma rede, o cabeçalho que é anexado nas divisões da informação que está transitando na rede é que guardam essas informações. De onde está saindo, do destino e algumas outras informações que a rede precisa saber. Por exemplo, se você dividiu, um exemplo aqui, se eu tenho um arquivo, texto, que precisa ser transmitido, aí eu vou dividir ele em partes menores, cada parte dessa vai transitar independentemente numa rede. Ok. Então, cada parte dessa vai ter que ter endereçamento de origem e endereçamento de destino. Bacana. Mas dentro desse cabeçalho também vai ter que ter a sequência. Essa aqui é a parte 1 da informação, essa 2, essa 3, essa 4 é assim. Porque quando chegar lá do outro lado, pode chegar a parte 2 antes da 1. Isso acontece em rede, tá, gente? Chegar fora de ordem. Quando eu receber a 2, eu vou aguardar um pouquinho para receber a 1 para pôr ela no lugar correto, esperar a 3, a 4, a 5, a 6, e aí eu compor a informação. Quando eu recomponho a informação como um todo, eu entrego para quem? Para a aplicação. E a aplicação entrega para quem? O ser humano, no formato que ele entende. Vai ler um e-mail, vai ouvir um arquivo de som, vai ouvir um vídeo, ok? Então, você vai usar a aplicação necessária para interpretar para você aquele conjunto de bits ali, transformar em vídeo, em áudio, em texto ou o que for. Entendido? Então, essa parte de encapsulamento aqui, nós vamos ver ela também lá no modelo OSI, que é mais legal, que vocês vão ver na animação, mas é justamente uma parte da informação, mais a junção desse cabeçalho que vai orientar essa parte da informação a transitar e a chegar no destino onde ela tem que chegar. Ele faz essa correção para ele. Tá? E aí ele fala aqui que essa mensagem, aí quando chega no meio físico, esse bloco de informações que a gente chamou de unidade lógica se transforma em fluxo de bits. E aí transita pelo meio físico, que pode ser inclusive uma antena parabólica, né? E vai por aí fora um satélite, ou o que for. Ou uma fibra ótica, ou um cabo
UTP, um cabo elétrico também. Você consegue transmitir um cabo elétrico, de eletricidade mesmo, né, e tal. Cabo de telefonia, e vai para fora. Quando ele falou de temporizador da mensagem, ele fala de várias questões que a gente vai ver isso funcionando. Uma delas é o controle de fluxo. Dentro do protocolo, eu tenho que ter um controle de fluxo. E que tem a ver com essa temporização. Esse controle de fluxo é um processo que gerencia a taxa de transmissão de dados. O que é isso? Ele tem que transmitir na capacidade de quem recebe. Por quê? Vamos supor aí que o Diego está ali na máquina dele, ali trabalhando, está assistindo aula, mas está baixando um joguinho, está vendo um vídeo e está vendo um jogo. Opa! A porta de recepção do computador está fazendo várias coisas. E da minha parte eu estou transmitindo o quê? A aula. E aí vai chegar lá na porta e falar, essa porta está muito ocupada. Ela falou, meu cara, então na velocidade que essa aula está chegando para mim, eu não consigo receber. Vou ter que diminuir esse fluxo. Ô Marcelo, diminui o fluxo aí. Porque eu não estou só recebendo a sua aula, eu estou recebendo um arquivo disso, um arquivo daquilo, uma transmissão daquilo. Então, esse controle de fluxo é que faz isso. Esse controle de fluxo, por exemplo, quando uma pessoa fala muito rapidamente, é o outro, fala mais devagar que eu não estou te entendendo, você está nervoso. Então, isso se chama controle de fluxo. Eu preciso estabelecer um acordo que dita para mim a velocidade que seja perfeitamente recebível, não sei, esse termo não existe não, tá? Mas que o outro possa receber e a comunicação seja eficaz. Tenho também time to life, o tempo de limite da resposta. O que é isso? Se eu mandei uma informação para você, eu espero receber uma resposta, está tudo ok. Se eu não receber essa resposta, aí eu interpreto como se a informação não chegou para você, ou chegou estragada, e você não entendeu nada. Tá? Isso chama tempo de limite de resposta. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você e você não responder, vou esperar um tempo pelo telefone para você, opa, você me ouviu? Ah, ouvi sim, estou pensando. Ah, beleza. Ah, não ouvi não, repicou aqui. Opa, então deixa eu transmitir de novo. A pergunta é essa. Então, o tempo de limite de resposta é que estabelece isso. Todo processo de transmissão em uma rede tem um tempo de quase todo. Desculpa, o DP não tem. Depois nós vamos descobrir quem é esse carinha. Quase todo processo de fluxo estabelece um limite dele responder o acordo que o outro recebeu. E o método de acesso. O método de acesso, ele é interessantíssimo. É o cara que dita regra ali. É o cara que dita regra. Eu tenho que enviar uma mensagem pelo e-mail. Esse e-mail está sendo utilizado? Não sei. Houve e-mail. Tem uma variância aqui nesse e-mail. Tem alguém transmitido. Cara, então espera. Espera aí 15 segundos. Beleza. Passou 15 segundos, ouvi. Opa, não tem oscilação nenhuma. Vou me apropriar da via e vou transmitir o que eu quero. Isso é um método de acesso. Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse numa sala de aula. E aí, nessa sala de aula ali, o Paulo está conversando comigo, mas o Matheus começa a conversar também. Ele perguntar, os dois começam a perguntar, trocar uma ideia, aquela coisa. Opa, eu não consigo entender os dois, não. Gente, peraí. Fala um de cada vez. Isso é um método de acesso. Estabelece um fluxo de cada vez. Peraí, eu vou ouvir o Matheus, depois eu vou ouvir o Paulo, ou vice-versa. Tá? Não tem preferência não, tá, gente? Tá, pode falar o Paulo primeiro, o Matheus depois, para não ter briga aqui. Mas isso quem estabelece esse acordo, por exemplo, que eu não estou transmitindo, é a danadinha da placa de rede. Depois a gente vai estudar ela um pouquinho. Tá ok? Tá tranquilo para vocês? Estou falando demais. Vamos aí no chat aí, me dá um, como é que chama? Um salve, né? Dá um salve aí para mim. Vocês estão aí ainda, por favor? Não, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Gente, essa parte é básica, tá? É de nivelamento, então não tem como eu assim, exigir muito da turma. Eu preciso trabalhar vocês para exigir um pouquinho mais lá no final. Prometo fazer isso, tá, gente? Prometo que vocês vão ter muitas surpresas boas aqui, se Deus quiser. Sou apaixonado por aula também, não falei para vocês, né? Sou do cara da educação também. Então, assim, eu não sei como é que eu deixei as salas de aula porque eu também estava sobrecarregado ano passado. Mas, cara, já senti uma falta que vocês não acreditam.
Uma falta enorme para a gente levar o que é melhor da gente para o outro. Isso é muito bom. Você sabe que professor é isso, né, gente? Salário está lá grandes coisas, né? Aí não tem jeito, não. Ah, tá desativado? Mas depois eu dou uma olhadinha para você. Olha, eu tive problema no microfone hoje aqui, tá? Problema sério. Passei um aperto aqui. Vamos lá, então. Eu também posso, por exemplo, eu estou falando aqui para um grupo de alunos. Então, está saindo de um ponto e chegando a vários. Quando chega a todos os pontos, a não ser aquele de origem, eu chamo isso de broadcast. Eu estou fazendo um broadcast. Isso que eu estou fazendo aqui agora é um broadcast. Ao coffee break, eu vou negociar com ele. Hoje teria também, tá, gente? Uns 10 minutinhos de coffee break, mas eu atrasei e aí depois eu libero vocês. Tá? Ai, ai. E depois, nas próximas também, gente, para ativar o áudio, vai ter um controle aqui, tá? Aí eu vou configurar de novo lá. Então, vamos lá. Todo o processo de mensagem, ele pode ocorrer de várias maneiras. De várias maneiras. Quando eu estou comunicando um ponto com outro ponto, isso se chama unicast. Não existe um fluxo só. Quando eu estou transmitindo de um ponto para vários, para todos os outros, menos esse que está transmitindo, se chama broadcast. Agora, vamos supor que eu vou transmitir um vídeo para vocês, um filme. Eu tenho o microfone aberto, tá, gente? Não sei, acho que talvez seja até da pessoa que falou que não estava conseguindo. Tá, acho que é o Paulo. Acho que é, não sei. Deixa aqui. Aí o que acontece? Vamos supor que eu avisei a todos, gente, hoje à tarde, amanhã à tarde eu vou passar um filme para você, A Lagoa Azul. Inédito, né? Nunca passou na sessão da tarde da Rede Globo. Aí tal, mas aí a maioria, 81 alunos, somente 10 não assistiram ainda. Aí eu vou transmitir o vídeo, mas só quem vão receber são esses 10 dos 80. Isso se chama multicast. Então, multicast, eu transmito, mas alguns da rede simultaneamente recebem. Então, eu tenho vários meios de transmitir processos de transmissão. Eu tenho um unicast, que é de 1 para 1. Eu estou transmitindo um arquivo para o Paulo receber. Beleza. Lagoa Azul entrega, gente. Deixa eu achar um outro aqui, né? Rambo também não funciona, né? Star Wars. Teve um agora, né? Que eu adorei, inclusive. Mandalorian, Harry Potter, mas Harry Potter também entrega um pouco, mas Mandalorian não, Mandalorian saiu agora. E eu adorei, depois vocês assistam lá, muito legal. Vamos supor que... aí, como acontece esse tal desse multicast? Olha só como é que é o mecanismo disso. Eu tenho que transmitir para 10 de vocês que querem receber. Eu vou e aloco um endereço temporário para vocês 10. E aí, se apropriam, vocês vão ter 2 endereços. Um endereço da rede normal e um endereço temporário para esse vídeo. Eu estou transmitindo para vocês, só vocês recebem. Olha que truquezinho legal, não é? Então, nós vamos descobrir o que é um unicast, o que é um multicast, o que é um broadcast. Se eu estou falando de rede aqui, gente, sempre pensar em aplicações. As aplicações precisam transmitir informação. Algumas aplicações, nativamente, essencialmente, têm que transmitir unicast. Exemplo, a transferência de um arquivo. Apesar de ter serviços na internet que transmitem um arquivo para vários lugares diferentes, tá? Isso acontece. O torrent faz isso. Mas vamos supor que um arquivo que eu quero transmitir, somente o Márcio precisa receber. Então, só o Márcio vai receber. É um unicast. Não, mas isso aqui é uma mensagem. Vou desligar a rede agora às 10 horas. Todas as máquinas têm que receber. Isso é um broadcast. Ou o negócio do vídeo que eu falei para vocês corresponde ao multicast. Tranquilinho, né, de entender. E aí, lembrando, aqui ilustra, né, o unicast, o multicast, todo elemento na rede que tem uma identificação, que tem uma existência, ele se chama nó da rede, ou host, tá? Nós vamos aprender isso lá na frente também, vamos reforçar isso. Então, o que é um host? Um host é um elemento que tem uma representação em uma rede. Então, no mundo, eu sou um host. O host Marcelo Vicente Freire Alves. Deve ter alguns outros aí, né? Mas não acho que não. Esse nome grandão assim, deve ser só eu mesmo.
Mas, assim, o host é aquele que tem uma representação numa rede. Isso quer dizer que se eu estou transmitido em modo unicast, eu estou transmitindo de um host para outro host. Se eu estou transmitindo em multicast, eu estou transmitindo de um host para alguns hosts dessa rede. Ou de outras redes, tá? Ou o broadcast, eu estou transmitindo de um host para todos os outros hosts, menos esse que está originando essa informação. Gente, tá bom, Diego. Então, assim, essa estrutura, nós vamos precisar dela e vocês vão lá ver. Então, os protocolos, só para a gente dar um reforço aqui. Gente, eu vou deixar modelo OSI para a próxima aula, tá? Não percam. Eu concorro à melhor aula de modelo OSI do Brasil, tá? Vão assistir, assistam e me falem. Essa aula é muito legal. A gente vai ver modelo OSI na prática. Vocês vão ver ele funcionando, vocês vão ver. Muito legal. Perca não. Nós vamos falar de modelo OSI na próxima. Amanhã, né? Então, na visão geral do protocolo, a gente sabe que para dispositivos que a gente chama dispositivos finais e dispositivos intermediários. Os dispositivos, os hosts, os equipamentos da rede, tá? O que é um dispositivo final, gente? Só para a Cisco não trabalha isso não, mas ela fala disso. Então, ela pressupõe que vocês já sabem. O dispositivo final é o host. São os computadores, os telefones, as impressoras, são aqueles que recebem, transmitem e recebem a informação. Eles são destinos finais dessa informação. Ah, mas tem um tal de dispositivo intermediário. São aqueles que transmitem essa informação. São inteligentes também, a maioria deles. Eles interpretam a informação. Mas quem são esses dispositivos intermediários? Os switches, aquele equipamentozinho, a maioria das vezes quadrado, onde você põe um cabo de rede e ele comunica com outros através das suas portas. Os roteadores também são dispositivos intermediários, tá? Então, o dispositivo final é aquele que tem interesse na informação em si, aquele que origina a transmissão e recebe, interpreta essa transmissão. Os dispositivos intermediários são aqueles que participam do meio do fluxo de transmissão, da função de transmissão. E aí você tem dos meios físicos, que são os cabos, as fibras, o ar, e os serviços, que são os softwares. Tá? Então tem dispositivo final, dispositivo intermediário, meios físicos e serviços, numa rede. Aí ele fala aqui para gente, nessa estrutura aqui, que os dispositivos finais eles podem se comunicar através de uma rede, e cada dispositivo deve cumprir o mesmo conjunto de regras, usar o mesmo conjunto de protocolos. Mas não esquece, são serviços de protocolos orientados a serviços. Isso quer dizer que o serviço de e-mail utiliza um protocolo diferente do servidor de transmissão de páginas de internet. Nós vamos ver isso lá na frente, tá? Essas regras são chamadas de protocolos. Eles têm muitas funções. E aí, aqui, a gente oferecer para vocês essa visão geral desses acordos, dessas regras, desses protocolos. E numa rede, o protocolo define um formato comum num conjunto de regras para trocar mensagens do mesmo tipo. Os protocolos são implementados por dispositivos finais. Aí, isso é que é o ponto-chave que eu quero que vocês guardem. Os protocolos são implementados na origem e na transmissão, através do sistema operacional e dos serviços. Tá? Os dispositivos intermediários, que podem ser em hardware e software, eles são responsáveis pela transmissão dessa informação. Muitas vezes, eles não entendem esse processo dos sinais. Então, cada protocolo de rede tem uma função própria, um conjunto de regras para essa comunicação. E aí nós temos vários deles aqui que nós vamos depois destrinchar as pilhas para vocês entenderem melhor como é que funciona esses protocolos aqui. Isso vai ficar muito mais claro lá na frente. Tá? Mas o dispositivo final, ele estrutura através do protocolo a transmissão via serviço. E os intermediários somente transmitem essa informação pelas suas unidades menores, que são as lógicas e as físicas. Nós vamos ver lá na frente também isso funcionando. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Opa, tem mais coisa aqui que eu não falei. Então, quais são os tipos de protocolo que a gente tem aqui que eu posso conversar com vocês rapidamente? Você tem os responsáveis pela comunicação de rede, você tem os responsáveis pela segurança dessa informação transitar, aí eles promovem a autenticação, aí eles verificam a integridade do dado e até criptografam para que a coisa seja mais segura.
você tem aqueles responsáveis pelo encaminhamento dessas unidades lógicas. O roteamento é uma delas. O switching também é uma delas. Então, você tem os protocolos de roteamento, tá? Que permitem que essas mensagens sejam encaminhadas através dos roteadores. Você tem também os protocolos de serviço. Como assim? Igual eu falei para você, serviço de e-mail, serviço de transmissão de arquivo, etc. Então, você tem vários tipos de protocolo. E aqui ele pode ser implementado, aqui está falando do lado, por software, por hardware, por ambos. E os protocolos têm seus próprios aqui, suas funções, seus formatos, suas regras. Gente, os equipamentos de rede, muitas vezes, eles trabalharam, eles eram orientados a hardware. Isso tem acabado, tá? A evolução dos equipamentos switch, roteador não, roteador é um nível mais alto. Mas a evolução dos equipamentos de conectividade da rede tem trabalhado muito a nível de software. Então, uma coisa que tem acontecido muito, que foi uma quebra de paradigma aqui na nossa era, é que o cara de redes detestava desenvolvimento de sistema, desenvolver programas. E o cara de sistemas detestava os assuntos de rede. O que aconteceu? Um depende do outro, né? E dava até briga. Ah, a aplicação está ruim. Ah, é a rede. Que rede? Essa é a aplicação que está ruim. E dava essa briga. Isso não acontece até hoje, né? Para pessoas que não conhecem bem, não sabem a orientação disso. Hoje, o que acontece é o seguinte. Os serviços de infraestrutura de rede, de transmissão, evoluíram tanto que os equipamentos que transmitem ficaram inteligentes demais. Hoje, o bom profissional de redes mexe com programação dentro dos switches, dentro dos roteadores, fazendo um monte de coisa, trazendo inteligência para eles. E aí você tem várias variações, DevNet, DevOps, e vai por aí afora, o DevNet mais eles, que é a programação, geralmente em Python, que está sendo feita nos roteadores, nos switches, para você colocar eles num nível de inteligência muito mais alto, de fazer análise. Por exemplo, você quer fazer uma análise da sua rede, você vira para o seu switch e pede para ele. Faz análise para mim, ele pega todo o fluxo ali, faz, converte, vê o hardware, identifica todos, te dá um relatório completo. Aí você vai precisar programar um pouquinho, tá? Tem um curso na Cisco disso. Depois, se quiser, a gente conversa sobre isso. Uma coisa também, dentro das funções num protocolo, desses acordos que se faz, são as questões que ele precisa. Por exemplo, endereçamento, ele precisa, confiabilidade para ter essa integra garantida. No endereçamento, a parte de remetente, né? E quem está enviando, quem está recebendo. E tantos protocolos, Ethernet, PV4, PV6, a gente vai descobrir isso lá neles quando a gente for estudar. Confiabilidade, que são os mecanismos que garantem a entrega, também são importantes. O TCP oferece esses serviços nativamente na pilha de protocolos, nós vamos ver isso lá na frente. O controle de fluxo é uma função que garante os fluxos, a taxa de dados de transmissão que eles precisam. O TCP também, na pilha do TCP/IP, do protocolo, ele é que garante essa questão. Sequenciamento, o TCP também faz isso. Se a informação é subdividida, você tem que guardar qual ordem ela chega, então se chama sequenciamento. Ela pode chegar numa ordem diferente de quem transmitiu. O pacotinho 2 pode chegar antes do 1, então o sequenciamento é importante para pôr isso. Detecção de erros de transmissão, o protocolo tem que prover isso. E as interfaces de aplicação, quer dizer, a orientação à aplicação. O que é a interface de aplicação, gente? É uma aplicação que transmite páginas de internet, é diferente de uma aplicação que transmite e-mail, é diferente de uma aplicação que transmite arquivo. Elas têm que saber conversar através de um protocolo de serviços, tá? Que seja orientado a serviços, igual eu falei para vocês. Uma questão também, daqui a pouco tem um exercício lá, depois tem um exercício de verificação do conhecimento de protocolos, tá? Uma rede ela exige vários protocolos, e aqui ele dá também um exemplo para a gente. Esse aqui é o TCP/IP. A internet não é TCP/IP não, tá? Mas ele agrega o TCP/IP. Então você tem aqui uma transmissão HTTP, que é a transmissão de páginas de internet, e a gente chama da parte de servidores de web, define o formato dessas transmissões. Mas o HTTP, ele precisa de garantia de entrega, então ele usa um outro protocolo dentro dele que se chama TCP, nós vamos ver como é que isso funciona. Por quê? Porque ele tem que ter garantia, ele tem que ele tem que ter controle de fluxo. Esse serviço HTTP, então, na rede, ele é exigente o bastante
para gerenciar conversas individuais. Quer dizer, então eu posso ter várias... vamos supor que eu estou com vários browsers abertos na minha máquina e trazendo várias páginas de internet. Então eu tenho que estabelecer conversas individuais para aquilo que cada browser está puxando. Tem que ser independente. Na hora que chegar para o Chrome, ele tem que falar que é o Chrome. Na hora que chegar para o Internet Explorer, tem que entregar para o Internet Explorer. Não pode entregar uma puxada de página de internet. O Internet Explorer é para o Chrome que está aberto. Vai ficar doidão, né? Então, ele tem que fazer gerenciamento dessas conversações. Olha como é que é a transmissão inteligente a nível de serviço, gente. Ele tem que ter entrega garantida, porque se a página estragar durante a transmissão, ela não vai valer de nada na origem. Então, tem que ter alguma garantia. E ele tem que saber esse controle de fluxo, né? Ele tem que estabelecer a velocidade de transmissão entre origem e destino. E aí, eu preciso de endereçar isso para um host. Eu estou puxando a página internet de um servidor da IBM lá no Japão, então eu tenho que saber o endereço dele. Então, globalmente, eu tenho que saber o identificador. E dentro da minha rede, eu tenho que também transitar isso naturalmente. O Ethernet é que faz isso. Nós vamos ver isso funcionando. De cima para baixo, encapsulamento. De baixo para cima, desencapsulamento. Também nós temos um assunto, um conteúdo só sobre isso. E para a gente finalizar, conjunto de protocolos. Conjunto de protocolos. Os protocolos são capazes de trabalhar e eu tenho vários protocolos com várias funções. Então, esses conjuntos de protocolos, igual vocês viram aqui atrás, são agrupados um dentro do outro para prover aquilo que um serviço necessita. Tá? Então, uma maneira da gente entender esse conjunto de protocolos é um grupo de protocolos que se interliga para executar uma função de comunicação. Qual a função de comunicação? Aqui, nesse caso, vou rir e vou voltar, tá, gente? Porque aqui é buscar uma página de internet, tem várias exigências. Que não só, a nível de serviço, o HTTP supre, a nível de garantias, o TCP supre, a nível de identificar o remetente e quem vai receber, o IP é que gerencia. Então, o que acontece? O IP vai estar dentro, o HTTP vai ser encapsulado pelo TCP, vai ser encapsulado pelo IP e vai transitar na rede. Então, esse conjunto de protocolos é que dá as garantias para o serviço de página de internet HTTP funcionar. Isso que esse capítulo fala resumidamente para a gente. Uma suíte de protocolos é um grupo de protocolos que se interrelaciona, necessários para uma função. Quem dita essa função? A aplicação. É o conjunto de regras que trabalha junto para prover aquele serviço. E aí eles são visualizados de camadas mais altas para camadas mais baixas. Como assim? Na camada mais alta aqui eu tenho o HTTP, na camada mais baixa aqui eu tenho o Ethernet e o IP acima dela. Tá? Nós vamos aprender como é que isso aqui um entra dentro do outro. Podem ficar tranquilos, tá? É muita teoria, mas nós vamos ver isso funcionando. Então, esse conjunto de protocolos são protocolos interrelacionados que provém o serviço que aquela aplicação na rede exige. Então, eles são fundamentais, um complementa o outro, na sua própria camada, como está ilustrado aqui nessa figura. Tá bom? Aqui você tem o TCP, mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que é interessantíssimo. Essa tabela aqui tem alguns protocolos antigos, que nem não roda muito mais hoje, não. Mas aqui eu tenho o modelo, aqui o TCP Layer Name, tá vendo? TCP IP Layer Name, o Application, o Transport Internet, o Network Access. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pilha que eu chamo pilha TCP IP, dos nomes das camadas. Mas quando eu vou tratar protocolo mesmo, na pilha de aplicação, eu posso ter um protocolo que orienta a busca de página, a chamada de páginas na internet, que é o HTTP, que é um padrão. Mas eu posso ter um serviço de nomes de internet, www.mg.senac.br e o DNS que faz isso. Eu posso ter um serviço também de endereçamento automático de transmissão de arquivo. Isso tudo está na camada de aplicação. Aí eu tenho o modelo ISO, né, que é um modelo próprio. Eu tenho o modelo AppleTalk. O AppleTalk é um protocolo, né, que foi criado em 85, mas ele foi substituído pelo TCP/IP também. TCP/IP hoje, gente, 100% das redes, quase 100% das redes do mundo funcionam TCP/IP. Então, tanto esse AppleTalk como o Novell Network,
eles não rodam muito hoje. Podem ter algumas redes isoladas, tá? Existem equipamentos de Xerox que utilizam ainda Novell para funcionar e fazer as máquinas Xerox comunicarem entre si, porque máquina Xerox é muito caro. Então, você tem algumas gráficas que usam IPX, SPX até hoje. Mas é raro isso. E aí esse protocolo aqui não conversa com a internet. Então, você, assim, cada protocolo, na sua orientação das camadas, tem um conjunto de protocolos que provê aquele serviço que a aplicação precisa. Isso que eu quis mostrar. O Apple Talk foi em 85, ele foi da Apple, né? Então, os equipamentos da Apple utilizavam ele muito. Hoje, a Apple conversa TCP/IP. A Microsoft também, ela usou o NetBEUI muito tempo. Depois ela migrou para o TCP/IP. Todo mundo hoje fala TCP/IP, tá, gente? E o IPX-SPX da Novell Network também foi substituído no futuro depois. Hoje, esse sistema operacional praticamente não existe mais. Foi um dos melhores do mundo, tá? Melhor até que o Microsoft, o Novell. Mas hoje ele foi substituído pelo TCP/IP mesmo nas redes que rodam o Novell. Então, o que a gente está falando aqui é que existem vários conjuntos, o que vocês precisam guardar dessa imagem aqui é que existem vários conjuntos de protocolos que provê as funcionalidades das aplicações, independente de qual protocolo seja isso, seja um Apple Talk ou um Novell, ou um TCP/IP, que é o que a gente estuda mais. O TCP/IP é o cara que manda na estrutura das redes do mundo. Ele tem uma origem bastante antiga também. É o mais comum e ele conversa com a internet, depois nós vamos entender como é que ele conversa, mas ele é orientado também para os serviços que a gente conhece, como de páginas de internet, de e-mail, etc. Ele foi construído para suportar esses serviços e ele possui 4 camadas que nós vamos estudar. A camada da aplicação, que conversa com a sua aplicação aí do seu celular, conversa com a aplicação aí do seu computador, ele que conversa com essas aplicações aí. E aí, para transmitir, essas aplicações podem exigir, aí vai para a camada de transporte, pode exigir uma transmissão com garantia de entrega ou uma transmissão de melhor velocidade. Tá? Você não pode ter as duas ao mesmo tempo, não. Até que pode, hoje pode, né? Mas, então, se eu quero entrega garantida, eu tenho um protocolo específico na camada de transporte que faz isso. Se eu quero velocidade, eu tenho outro. Exemplo, se eu estou transmitindo um arquivo, a entrega tem que ser garantida, correto? Se faltou uma parte do arquivo, ele não funciona. Mas se eu estou transmitindo um vídeo para vocês, se eu perder uma parte desse vídeo, transmissão real time, tá, gente? Melhor, vocês conseguem ver o vídeo? Consegue, ele vai dar uma tremidinha na hora ali que perdeu aquela quantidade de quadros, de frames que está chegando. Mas você consegue ver, isso acontece até na net. De vez em quando a net dá aquelas quadriculadas, né? Mas você consegue entender o filme? Consegue. Então, a transmissão de um fluxo para um vídeo não precisa ser garantida, ela tem que ser mais veloz. A transmissão do arquivo tem que ser garantida, porque se faltar um pedaço, o arquivo não existe no destino. Então, aqui nessa camada de transporte, que você faz essa seleção. Aí você tem a parte de endereçamento, que é a camada de internet, e a de acesso à rede, que é o Ethernet. Nós vamos descobrir isso depois, como é que ele funciona. Os sites que fazem streaming fazem isso. Eles geram o fluxo, o Diego, e aí quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, não recebeu. Porque, olha só, se esse serviço fosse orientado à entrega, eu estou transmitindo aqui para 50 mil pessoas. Mas a máquina do Marcelo deu problema, está recebendo, a placa de rede está com problema. Ele recebeu lá uns 4 frames com erro. É melhor que esse vídeo, quando chega para o Marcelo, dá um salto desses 4 frames e ele não veja essa... Porque frame é muito pouco, tá, gente? São frações de segundos do filme que você perde. Melhor que o Marcelo fique sem ver essa parte do filme, que vai dar uma fala, que vai dar para ele entender, do que os outros 50 mil parem de receber. Marcelo avisa a máquina de origem do streamer, do vídeo, fala, eu perdi 4 frames, estou mandando para você. Isso aí a rede está toda parada, está todo mundo parado, né? Os filmezinhos estão tudo congelado. Então, se eu estou transmitindo streamer, quer dizer, vídeo, eu transmito um fluxo e vocês se virem para receber aí. Né? Se o Marcelo perdeu lá e tal, quer ver aquela parte do filme, ele rebobina depois.
Rebobinar é de videocassete, tá, gente? Mas esse termo existe até hoje. Então, você tem serviços que são orientados a uma entrega garantida. Arquivo, foto é uma delas. Mas você tem serviços que são orientados a maior velocidade. E o streaming é maior velocidade. Com certeza. Com certeza, né, gente? Aqui, só para ter uma visão aqui do conjunto, tem muito protocolo. Gente, eu tenho eu tenho um wireframe aqui em casa, que é um bannerzinho, que eu até tenho ele em PDF, depois eu mando para vocês, que ele traz a maioria dos protocolos que existem no mundo. Ele é enorme, aí as pilhas de protocolo. O TCP é uma delas, é um conjunto de protocolos que fazem os serviços da internet funcionarem. Ele é importantíssimo. Quase 100% das redes, tanto dentro de empresas quanto a internet, funcionam baseado nesse danadinho desse TCP/IP. É o protocolo mais comum do mundo. Provê um monte de serviço. E ele é um padrão aberto, gratuito, mas ele é um conjunto. Quando a gente fala que o TCP/IP é um protocolo, o certo é falar que ele é um conjunto de protocolos. Eles são vários. Eu tenho DHCP, DNS, HTTP, TCP, UDP, vai por aí afora. São vários que a gente vai descobrir lá na frente. Né? E você tem vários de outros aqui, ó. As configurações de hash, de e-mail, de transferência de arquivo, de web, são vários conjuntos. Se eu estou transmitindo uma página de arquivo sem segurança, eu uso HTTP. Se eu estou transmitindo uma página de internet que precisa de segurança, é o HTTPS, o S de Security. Uma coisa, por exemplo, se é uma página de bancos, possivelmente você está usando HTTPS. Se é uma página de um blog qualquer, ela pode ser HTTP. Ah, mas é um blog que é segurança. Não, então ele vai para HTTPS. E vai para fora, tá? São vários aqui. São vários que tem. O HTTPS seguro. O hash é a transferência a gente chama de estado representacional. É um serviço de web que utiliza interface de programação, APIs, que são pedidos pelas próprias páginas de internet. Então tem várias coisinhas interessantes aqui que partem dessa pilha de protocolos aqui, que são essas camadas que eu vou mostrar para vocês na próxima aula como funciona. E que mais aqui? Né, esse ali está errado, eu vou tirar ele depois ali, no título. Esse encapsulamento, gente, eu prefiro mostrar para vocês no modelo OSI, vocês vão entender. O que ele está querendo falar para a gente é que eu posso entender do ponto de vista das unidades lógicas de transmissão da rede. Essas unidades lógicas é o Ethernet encapsulado no IP, encapsulado no TCP, ou vice-versa. É o data encapsulado no TCP, no IP e no Ethernet. Tá? É de cima para baixo. Mas eu posso entender também do ponto de vista da transmissão física, que é binário, esse que está aqui do lado. Então, esse processo de um protocolo engolir o outro se chama encapsulamento. Quando chega no destino, ele tem que, não existe esse termo também não, desengolir, né? Não existe não, tá, gente? Mas é o desencapsular. Ele tem que desencapsular e entender o que cada protocolo está falando para ele ali. Nós vamos ver isso acontecer. Tá? Vai ser muito legal essa aula. E as associações para a gente terminar. Associações eu deixo para vocês pesquisarem no texto. São os órgãos que normatizam os protocolos utilizados no mundo. O I3E, o Internet Electronic Engine, I3E, Internet Electronic Engine, o último eu esqueci. Internet Electronic Engine Electrical, tá? É o I3E, mexe com essa parte, a parte física de transmissão. Aí você tem o IETF, a TIA, né? A gente brinca que é TIA, a ITU-T, a ITU, o IANA, na parte de endereçamentos válidos de internet, o ICANN, são órgãos, né, que trabalham a questão do protocolo. O I3E é a organização que padroniza a parte elétrica de transmissão. Você tem a Aliança de Indústrias Eletrônicas, o EIA, que é a organização conhecida por os padrões de fiação. Você tem o TIA, né, que a gente brinca, que é a Organização para o Desenvolvimento dos Padrões de Comunicação em várias áreas, incluindo rádio, torre de celulares, ele que regulamenta isso. Você tem o ITU-T, aqui está a ITU, né, tá, a ITU-T,
que mexe com a parte de telecomunicações, a União Internacional, que define padrões, por exemplo, compactação de vídeo, transmissão de TV via IP que existe. No PEX 3 tem transmissão IP. Entram também as ISOs, com certeza. Acho que tem na próxima aqui, depois eu dou uma olhadinha para vocês. Entra sim as ISOs, importantíssimas para a gente, as padronizações ISO, e vai por aí afora. Então, esses aqui são os elementos que o Internet Society, né, que ele tem sua hierarquia, os boards, né, que é o IAB, que são abaixo deles. Então, você tem, esse aqui trata todo da padronização para a internet, porque, gente, se a internet não fosse padronizada, ela não funcionaria. Igual eu falei para vocês, um servidor de e-mail da Microsoft tem que saber conversar com um servidor de e-mail do Linux, por exemplo, um SendMail, vai por aí afora. Então, tem que estabelecer os padrões de comunicação, senão a coisa dos serviços também, senão a coisa não funciona. Não se estrutura. Olha o IANA aqui, ó. O ICANN, dos nomes e atributos dos nomes de internet, o IANA da parte de endereçamento, identificadores, né, e vai por aí afora, de endereçamentos válidos. Aqui tem, ó, o I3E, o EIA, o TIA. Eu trouxe para vocês aqui um resuminho. Se eu soubesse, não tinha falado. Não, tinha sim. O que cada um representa. Tá aqui para vocês. E aí tem um laboratóriozinho para vocês fazerem, mas a gente já falou demais. Desculpem o volume de conteúdos que eu lancei para vocês hoje, mas é porque eu estou doido para chegar na parte prática, que é a parte que vocês mais gostam. Que é o modelo de referência OSI. Nós vamos partir dele, depois nós vamos para endereçamento, IPv4 e IPv6, que é onde a coisa pega mais. Eu quero que vocês saiam afinadíssimos aqui. Quem for fazer certificação, eu vou ensinar até os truques, para que nas questões de endereçamento você leve segundos para resolver. Prometo. Vocês vão ver. Vocês vão ver que coisa bacana. E aí a gente mexe com o modelo de referência OSI amanhã, tá? E libera vocês para fazer os exercícios também. Vou descompartilhar aqui a minha tela, ouvir vocês um pouquinho, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se eu descobrir onde descobri. Se eu descobrir onde é que para, né, a transmissão ali. Tá, gente? Agradecer muito a paciência de vocês. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que amanhã a gente tenha um quórum maior, mas o pessoal deve estar entrando. Essa aula vai ficar gravada assim que o Webex me devolver ela, porque ele processa, depois ele me devolve ela lá do site deles, está gravando no servidor deles. Eu já coloco lá para vocês, tá? Para vocês reverem, ou o pessoal dúvidas sobre avaliações, pode mandar aqui, Márcio, tem problema não. Tá até no PowerPoint também para vocês, tá? Agora, se for dúvida de questão, não, a gente resolve também. Tá? Pode ficar tranquilos. Gente, fiquem com Deus. Tá? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e amanhã a gente está de volta. Grande abraço.